O mistério assustador do apartamento 301. Episódio 1. A vingança do amor. Uma vassoura voa pela janela do apartamento 302, no terceiro andar, girando no ar antes de cair no telhado de uma casa térrea. Do apartamento 303, um homem se contorce no chão, seu corpo treme e ele respira ofegante. Esse homem é Carlos, um ex-contador de uma pequena empresa de tecnologia que há pouco mais de um mês perdeu seu emprego. Carlos é um homem comum, como seu nome sugere. Altura normal, aparência normal, carreira normal. Sua vida é uma sequência de eventos banais, o que torna sua recente sequência de infortúnios ainda mais difícil de suportar. Ele está à beira do desespero. Carlos é um novo inquilino no terceiro andar do prédio. Quando alugou o apartamento 303, o proprietário lhe contou que os apartamentos do primeiro e segundo andar estavam lotados e que o do terceiro andar era melhor equipado, com banheiro e cozinha independentes, além de ser mais barato. O problema era que um mês antes, uma pessoa havia morrido ali. Se você não se importa com o fato de que uma pessoa morreu aqui, o aluguel é 800. Os outros apartamentos vazios são 950 por mês. Você está vivo ainda? Eu posso morrer ainda? É só porque uma pessoa morreu? Se tem algum fantasma querendo me matar, que me leve logo. Não quero mais viver, pensou Carlos. Afinal, encontrar um lugar para morar na capital em setembro era um desafio. A cidade estava inundada de recém-formados com sonhos, mas poucos permaneceriam com seus sonhos realizados depois de alguns anos. Foi com a ajuda de amigos que Carlos conseguiu encontrar esse apartamento. Mesmo que seja um pouco distante, a localização é boa. Fica a 700 ou 800 metros do metrô. Não preciso pensar duas vezes. Carlos decidiu alugar o apartamento mal-assombrado naquele mesmo dia. Ele sempre foi medroso, temendo qualquer sinal de azar, como a morte de um gato, um cachorro ou um rato. Mas agora ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa, a viver ou morrer. O que o levou a essa atitude? Carlos trabalhava em uma empresa pequena, mas que possuía uma patente exclusiva, garantindo um bom funcionamento. As exigências para os funcionários não eram rigorosas. O horário de entrada era 9 horas, mas ninguém se importava de chegar às 9h30, nem o chefe. Ele normalmente chegava ao meio-dia. Carlos era o único que sempre cumpria o horário rigorosamente. Naquele dia, ele chegou às 8h30. Ele trabalhava na empresa há 3 anos, era um funcionário antigo. O departamento financeiro era pequeno, apenas 3 pessoas, diferente do departamento de vendas, com mais de 20 funcionários. O chefe do departamento financeiro, Roberto, havia se desentendido com o patrão. Carlos ficou sabendo e se animou. O patrão era do tipo que não se metia muito nos negócios, deixando os gerentes tomarem as decisões. Ele não era muito esperto, mas era autoritário e não tolerava ninguém. Roberto estava prestes a ser demitido. Era questão de tempo. Se Roberto saísse, Carlos seria o próximo na linha de sucessão. A outra funcionária, a Caixa, só havia chegado há 3 meses e não era uma ameaça. Carlos chegou às 8h30, não para impressionar o chefe, que chegava às 10 horas. Ele tinha um plano. Ele havia escrito uma carta de denúncia e queria deixá-la na mesa do chefe antes que alguém chegasse. Roberto havia feito uma viagem a trabalho no mês anterior e, ao retornar, aumentou suas despesas na conta da empresa, totalizando mais de R$ 3.000. Era algo que todos faziam, não era nada demais. Mas, com a tensão entre Roberto e o patrão, a situação era diferente. O patrão não havia demitido Roberto porque ele havia sido indicado por um acionista, mas com provas e um pretexto, a situação mudaria. Carlos havia trabalhado até tarde na noite anterior, conferindo os números e ligando para o hotel de 4 estrelas onde Roberto havia se hospedado. Ele tinha todos os documentos. Passou das 9 da noite até tarde da madrugada reunindo as provas. Com a mesquinhez do patrão e as provas contra Roberto, seria fácil se livrar dele. Carlos desceu do elevador no 13º andar e subiu sorrateiramente para o 14º, onde a empresa estava localizada.
A empresa ainda estava vazia. Carlos abriu a porta de vidro da empresa com cuidado, ligou a luz e foi até a sala do chefe, colocando a carta na fenda da porta. Carlos respirou fundo para se acalmar, trancou a porta e sorriu. Sua promoção estava garantida. Desculpe, Roberto, mas não tinha outra saída. Minha namorada reclama que ganho pouco e eu não tinha escolha. Carlos nunca havia feito nada errado antes. Ele não se sentia bem com a situação, mas a necessidade era grande. Carlos pensou em seus planos enquanto caminhava em direção ao elevador. Ele planejava se atrasar e chegar ao meio-dia para evitar suspeitas. Depois de deixar a carta, ele iria para casa. Você está indo embora? Uma voz feminina o interrompeu. Meu Deus! Carlos se assustou, olhando para cima. Era a faxineira. Minha senhora, você me deu um susto. Você apareceu do nada. Vi você chegando cedo e indo embora logo. Você é muito dedicado. O chefe deveria dar um aumento para você. A faxineira disse, carregando um rodo. Carlos se lembrou de sua futura promoção e sorriu. É meu dever. Afinal, o chefe não me demitiu ainda, já é uma sorte. Meu filho, não se preocupe. Tudo acontece por uma razão. Cada ação tem uma consequência, a faxineira disse, como se estivesse falando para si mesma. Carlos se sentiu desconfortável ao sair do prédio. A última frase da faxineira, cada ação tem uma consequência, o incomodou. Parecia uma advertência sobre suas ações. Ela deve ser ignorante e não saber falar direito. Carlos tentou se convencer. Carlos chegou em casa e pegou a chave para abrir a porta, mas ouviu vozes vindas do interior. Não me toque! Você é insuportável! Uma voz feminina gritou. Seu marido é muito dedicado. Sai cedo para trabalhar. Uma voz masculina, que lhe parecia familiar, respondeu. Ele é um idiota sem talento, só porque tem uma mulher bonita como eu. A voz era carregada de desprezo. Você não pode falar assim? Ele é um bobo, mas tem muita sorte de ter uma mulher bonita como você. Os dois riam. Carlos tremia de raiva. Ele reconheceu a voz do homem. Era o seu chefe. O que aconteceu com Roberto? A mulher perguntou. Roberto, vou dar um jeito de mandá-lo embora. Logo. Estávamos no shopping. O que aconteceu com ele? Ele não era amigo do Carlos? Ele é um idiota. Só está tentando se aproximar de Carlos. Carlos deixou a chave cair, furioso. A porta se abriu com um clique. Os dois na cama se assustaram ao ver Carlos. Carlos, pela primeira vez em sua vida, bateu em alguém. Ele espancou o chefe e foi demitido. Sua namorada o expulsou do apartamento e foi morar com o chefe. Carlos, sem emprego e sem casa, acabou indo morar no apartamento do terceiro andar com a ajuda de um amigo. Episódio 2. O fantasma do apartamento 301. Carlos estava deitado no chão, refletindo sobre sua vida de 20 anos. Ele nunca havia feito nada de errado, mas desta vez prejudicou alguém que o tratava bem. Sua má sorte era um castigo. Ele precisava se levantar e arrumar o apartamento. Precisava dormir. Ele desceu para pegar a vassoura que havia jogado pela janela. Já fazia 15 dias que ele estava naquele apartamento. No começo, os amigos o ligavam para saber como ele estava. Mas com o tempo, todos estavam ocupados com o trabalho e as ligações se tornaram raras. Ele passava os fins de semana em casa, sem vontade de sair. Sua vida era monótona. A experiência de morar no apartamento havia sido razoável. Ele não sentia nada de anormal, apesar da história do falecimento. Seus vizinhos do terceiro andar eram estranhos. A mulher do apartamento ao lado batia o pé com frequência e ele já havia reclamado várias vezes. Ele batia na porta, mas ela não olhava para ele. E depois de ouvir o que ele tinha a dizer, batia a porta com força. Ele reclamou para o proprietário, que lhe disse para tentar se entender com os vizinhos, mas ele não se importava, já que estava desempregado e havia comprado um par de fones de ouvido para bloquear o barulho. Ele via o que acontecia como uma punição pelos seus atos.
Mas o apartamento 301 era realmente diferente. O proprietário havia lhe contado que era um casal jovem que morava lá, mas ele só via o homem entrando e saindo. No dia em que chegou, ele viu o homem pela primeira vez e o achou muito magro. Agora, 15 dias depois, ele parecia ainda mais magro, com o corpo como um esqueleto coberto de pele. Uma noite, por volta das 23 horas, Carlos desceu para comprar cigarros. Enquanto caminhava em direção à escada, ouviu alguém subindo, batendo o pé com força. A luz fraca do corredor piscou, revelando a fragilidade da estrutura. Carlos se encostou na parede, a luz se apagou e ele quase caiu. Alguém passou por ele, sem olhar para Carlos. Era um homem com o crânio completamente desprovido de carne. Os olhos pareciam 2 buracos escuros. Ele parecia um esqueleto com pele suando, com o cabelo ralo tremendo com a brisa. O homem passou por ele, entrou no apartamento 301 e fechou a porta. Carlos ficou apavorado, esqueceu os cigarros e correu para casa. Ele mal conseguia se lembrar do que o homem vestia, só se lembrava do crânio úmido. Ele ficou se perguntando por que o homem estava tão magro e por que não o havia visto tão magro antes. Ele deve ser viciado em drogas. É isso. Sua mulher deve ter fugido. Ele deve ter tido uma overdose, por isso estava tão mal. Carlos se convenceu. Ele olhou para o relógio. Quase meia-noite. Ele decidiu não comprar cigarros e foi dormir. A experiência o fez evitar o homem do 301. Ele o evitava durante o dia, mas o homem parecia normal durante o dia. Ele até cumprimentava Carlos. Carlos achava que ele devia estar sóbrio durante o dia, sem sentir a necessidade da droga. O 18º dia foi marcante para Carlos, por 2 motivos. O primeiro, um novo inquilino se mudou para o apartamento 307. Carlos foi até lá e conversou com ele, um artista. Artistas eram comuns no prédio. O segundo motivo, seus vizinhos do apartamento 302 pareciam ter ido viajar. Carlos os viu saindo pela manhã com malas e não os viu mais até às 21 horas. Carlos ficou contente com a partida dos vizinhos, já que finalmente não precisaria usar fones de ouvido para dormir. Ele não sabia quanto tempo eles ficariam fora, mas qualquer dia era um bom dia. Episódio 3. O pesadelo sem fim. A noite estava silenciosa. Apenas o rugido dos carros na ponte elevada próximo ao prédio. Carlos dormia profundamente com fones de ouvido. A música do MP3 tocando. A luz do MP3 piscou algumas vezes e a tela ficou escura. A bateria havia acabado. O quarto ficou completamente escuro. Carlos corria em uma escada. Sua namorada estava sempre a alguns degraus à frente em uma curva da escada, e ele não conseguia alcançá-la. Ele via a barra vermelha de seu vestido ou seu rosto, mas nunca conseguia alcançá-la. Espere, por favor. Eu preciso falar com você. Carlos corria até ficar sem fôlego, gritando com a figura à sua frente, mas ela não respondia. Ele correu mais alguns andares, mas seus pés ficaram pesados. Ele tropeçou em um degrau e caiu de uma plataforma intermediária. Carlos caiu de cara no chão. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele não sabia se eram lágrimas de tristeza ou do impacto da queda. Ele se levantou e limpou o suor do rosto. Por que você está me evitando? Tudo bem, eu não insisto mais. Ele se virou e começou a descer. Carlos desceu os degraus, em um estado de confusão. Mas à medida que a consciência voltava, ele percebeu que algo não estava certo. Ele lembrava que havia subido 8 ou 9 andares, mas ele já havia descido mais de 10. Ele se apoiou na parede, olhando para baixo. Meu Deus! A escada espiralava para baixo, mergulhando na escuridão. Ele olhou para cima. A laje de concreto do último andar estava bem acima dele. Ele estava no último andar. Não, não tem fantasma. Não tem fantasma. Ele tentava se acalmar. Sua cabeça parecia aumentar de tamanho. Ele respirou fundo e correu para baixo sem olhar para trás. Ele correu por um tempo, ofegante, e se apoiou na parede, olhando para cima. A mesma laje inalterada. Ele havia descido mais alguns degraus.
Ele havia descido a escada 6 vezes, quando percebeu que algo estava errado. Era a mesma escada do seu prédio. A luz fraca do celular iluminava o corredor. Ele reconheceu o apartamento 301 e 302, mas não conseguia ver o seu apartamento 303. Ele tocou a parede, frio e sólido. "O que está acontecendo?" Ele sussurrou. "Você não vai voltar para casa." Uma chama vermelha brilhou ao lado dele. Uma pequena vela estava na mão de alguém, envolto em cera vermelha. A cera derretida escorria pelo seu dedo, deixando um rastro vermelho. A luz vermelha iluminava o boné vermelho do homem. "Você não está aqui desde hoje?" "Como você está aqui?" Carlos perguntou, aterrorizado. "Eu também não posso voltar para casa." O homem não respondeu à pergunta de Carlos. "Você mora no 301, né? Deixe que eu olhe para você." A chama da vela se aproximou. "Não se aproxime!" Carlos encostou na parede, com medo. A luz vermelha se aproximava. Ele se sentiu sufocado. Ele abriu a boca, mas não conseguia respirar. Carlos acordou com um susto, respirando fundo. A fumaça do cigarro pairava no ar. Ele olhou para o relógio. Era quase meia-noite. O pesadelo o havia acordado. Que pesadelo horrível! Ele não conseguiria voltar a dormir. Batidas fortes na porta. Era um som de passos subindo a escada. Apesar do apartamento 303 não ser próximo à escada, o som era alto devido ao silêncio da noite. Os passos pararam no terceiro andar, sem abrir ou fechar a porta. Depois de 10 minutos, os passos fortes ecoaram novamente, agora descendo as escadas. Depois de mais 10 minutos, os passos voltaram a subir e assim por diante, em um ciclo incessante. Carlos jogou a ponta do cigarro na parede, irritado. Que lugar amaldiçoado! Já não bastava a minha má sorte, agora tenho que lidar com esse terror. Ele não aguentava mais. Vou ver o que são esses fantasmas. Episódio 4. O amor louco. Os passos do apartamento 301 pararam, mas a porta estava aberta, emanando um cheiro nauseante. A visão era horrível. O apartamento estava completamente desarrumado, com sombras escuras por toda parte, revelando a intensidade do caos. Na janela, uma figura esquelética estava sentada, respirando ofegante, como se tivesse 2 crânios. Na entrada, uma sombra observava tudo em silêncio, e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Carlos observava a cena aterrorizante há quase meia hora. A fúria que sentia antes havia dado lugar à tristeza. Ele havia saído furtivamente do seu apartamento e se esgueirado pela escada, até ouvir os passos do apartamento 301. Ele se abaixou, se escondendo na parede, enquanto o homem saía correndo do apartamento e descia as escadas, sem fechar a porta. "O que aconteceu? Esse cara está louco de droga!" Carlos desceu as escadas e saiu do prédio. Ele se aproximou do apartamento 301. Que cheiro horrível! E essa sujeira? Ele não mora sozinho? Carlos se encostou na porta, sentindo a náusea. Ele ficou alguns minutos esperando. O ar parecia mais denso. Carlos entrou no apartamento, caminhando até a cama onde o homem estava deitado. Ele não se mexia, como se estivesse morto. O cheiro era insuportável. Carlos estava perto da cama. "Você está vivo?" Ele perguntou sem saber por quê. O silêncio era assustador. A porta de entrada se abriu e se fechou. Carlos ficou tenso. O viciado em drogas estava de volta. Ele tinha que sair. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não o obedeciam. Os passos estavam chegando. Carlos estava suando e não conseguia se mexer. O homem já estava no segundo andar. Carlos fechou os olhos e se encolheu, sem fazer barulho. O homem entrou no apartamento. Carlos sabia que o homem estava olhando para a cama, onde ele havia remexido os lençóis. "O que aconteceu? Você sentiu algo?" Uma voz rouca sussurrou. "Com quem ele está falando? Não sou eu? Mas quem mais estaria aqui, além do morto?" Carlos sentiu seu corpo endurecer. Ele se conteve para não fazer barulho. Os passos se aproximaram da cama. Carlos ouviu o homem pegar o corpo.
Finalmente você sente meu calor. Seu corpo ficou frio naquele dia e você não me deu mais atenção. Eu corri, suando, sem parar. Não sei quanto suor preciso para aquecer seu rosto. A voz do homem era rouca. A cama tremia. Carlos ouvia a emoção do homem. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas o medo desapareceu. Alguns minutos depois, o homem saiu correndo. Carlos saiu de debaixo da cama. Ele ficou parado no corredor, observando. O homem havia saído e fechado a porta. Ele havia saído e voltado quantas vezes? Carlos não conseguia contar. Carlos voltou para seu apartamento sem entender o que havia acontecido no apartamento 301, mas sabia que aquele homem amava a mulher morta, loucamente. Ele a amava tanto que havia enlouquecido. Carlos olhou para o teto, pensando em sua própria traição. Ele pensou no que havia visto e ouvido. Ele estava confuso. Amor? Não! Ele não amou o suficiente. O amor não é só traição. Episódio 5. A revelação. No dia seguinte, Carlos chamou a polícia. A polícia inspecionou a cena, levou o corpo e o homem. O homem estava calmo, olhando para frente, com um olhar vazio. Você foi quem chamou a polícia? Um policial perguntou a Carlos. Vocês conseguiram entender o que aconteceu? Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu, mas precisamos de sua colaboração. Vamos para a delegacia fazer um depoimento. Tudo bem. Na noite seguinte, Carlos estava encostado na porta fumando, pensando no que havia acontecido durante o dia. Ele perguntou aos policiais sobre o homem do 301. Eles disseram que não tinham informações detalhadas, mas que a mulher havia morrido de ataque cardíaco, não havia sido assassinada. O homem estava fazendo um exame psiquiátrico. A família havia sido avisada e estaria chegando no dia seguinte. Que casal trágico, Carlos disse. A luz do sensor se apagou. Ele bateu o pé para acendê-la. Em meio ao brilho fraco da luz, Carlos viu uma sombra escura e um raio de luz. Ele viu a si mesmo de baixo para cima, sem cabeça, com o pescoço sangrando. O mistério do apartamento 301 termina aqui. Obrigado por ouvir. Para mais histórias emocionantes em Contos e Desventuras, inscreva-se. Obrigado por ouvir.